Você gia sentu uma dor que ninguém vê? Uma ferida escondida na alma que, mesmo em silencio, sangra todos os dia? Talvez seja uma lembrança do passado, uma perda, uma decepção ou medo que insiste em te acompanhar. Hoje, quero dizer a você, Deus vê aquilo que o mundo não vê. Através da oração e da força dos salmos, ele pode tocar exatamente nesse lugar secreto do seu coração, trazendo cura, consolo e libertação. Por isso, fique comigo até o fim deste vídeo, porque vamos junto entrar em momento de revelação e transformação espiritual. Antes de prosseguir, te convido a se inscrever aqui no canal e deixar no comentário uma palavra de fé, para que essa corrente de oração se fortaleça cada vez mais. Você está prestes a embarcar em uma jornada espiritual profunda, uma jornada que pode mudar o curso da sua vida para sempre. Imagine-se como viajante perdido no deserto, cercado por duna de areia que parecem estender-se até o infinito, sem oasis à vista. E nesse momento de desespero que você uva vos suave de guia, chamando por você, convidando-o a seguir em frente, pois ele conhece o caminho para a salvação. Essa voz é a voz da fé, a voz que ecoa através dos séculos, trazendo consolo e cura para a ferida invisível da alma. É exatamente disso que vamos falar hoje, da capacidade transformadora da oração, especialmente quando combinada com a sabedoria eterna dos salmos. Os salmos, essa obra-prima da literatura espiritual, que tem sido a fonte de inspiração e conforto para incontáveis gerações. Você já se sentu como se estivesse caminhando pela treva, sem uma luz para iluminar o caminho? Você já se sentu como se estivesse afogando em mar de dúvida e medo, sem uma ancora para segurar? E nesse momento que a oração se torna nossa salvação, nosso refugio, nossa fortaleza. E como os salmos que podemos encontrar a palavra certa para expressar nossa emoção, nossa necessidade, nossa esperança. Se você está procurando por uma maneira de curar a ferida invisível da sua alma, de encontrar paz e meio a tempestade, de descobrir propósito maior para a sua vida, então você está no lugar certo. Neste vídeo, vamos explorar o poder da oração combinada com a riqueza espiritual dos salmos. Vamos mergulhar nas profundezas da fé, vamos buscar a sabedoria dos antigos, e vamos descobrir como aplicar essa lição em nossa vida diária. Antes de prosseguirmos, convido você a se inscrever em nosso canal, para que possa ter acesso a mes conteúdos como este, conteúdo que visa m'inspirar, motivar e guiar você em sua jornada espiritual. Como a inscrição, você se tornará parte de uma comunidade de buscadores espirituais, todo unido pela busca de significado, propósito e conexão com algo maior do que nós mesmos. Ao longo deste vídeo, vamos compartilhar uma revelação profunda, uma revelação que pode mudar a maneira como você vê a si mesmo, ao mundo e a sua relação com o divino. Vamos explorar como a oração, especialmente quando enraizada no salmo, pode se tornar instrumento poderoso de cura, transformação e crescimento espiritual. Então, permaneça conosco, pois que estamos prestes a compartilhar tesouro espiritual que pode transformar sua vida para sempre. Quando a vida nos apresenta desafio, e como nos sentirmos perdidos sem direção. E nesse momento que a oração e os salmos se tornam nossa ancora, nosso refugio, nossa fonte de força. A palavra de Deus, através dos salmos, nos fala diretamente ao coração, oferecendo consolo, orientação e esperança. Imagine-se enfrentando dia difficile, comme problema no trabalho, conflito familiar ou até mesmo uma crise de saúde. E nesse momento que a oração se torna nossa válvula de escape, nosso momento de conexão com algo maior do que nós mesmos. Ao ler os salmos, encontramos palavras que ecoam nossa emoção, nossa dúvida e nossa esperança. Au Salmo 23, por exemplo, nos lembra que Deus é nosso pastor, que nos guia e nos protege, mesmo nas situações mais difíceis. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nos diz o versículo 1. Essa palavra nos trazem conforto e segurança, nos lembrando que não estamos sozinhos. A oração, combinada com a leitura dos salmos, nos ajuda a colocar a coisa em perspectiva, a encontrar a paz em meio à tempestade. E como se tivéssemos amigo fiel, que nos ouve, nos entende e nos oferece orientação. É exatamente isso que Deus é para nós, pé amoroso que nos ouve nos responde. No cotidiano, podemos encontrar exemplo de como a oração e os salmos podem nos fortalecer. Imagine uma mãe que está passando por momento difícil como seu filho, que está enfrentando problema na escola.
Et la pod se sentir desesperada, sem saber o que fazer. Mas, auler au Salmo 121, que disent l'elvare meolos paraos monte, de ondvem o me socorro, et là se lembra de que Deus et sua fonte de força, que ele e quem a sustenta e agia. Et la pod orar, pedando sabedoria e orientasao, confiar que Deus a ajudara a encontrar a solução certa. A palavra de Deus continua viva e atual, falando diretamente ao nosso coração. Ela no oferece uma perspectiva diferente, uma visão mais ampla da vida, que no ajuda a entender que, mesmo nas dificuldades, a uma razão para ter esperança. Ao ler os salmo e orar, podemos encontrar a força para enfrentar os desafios, a coragem para superar os obstáculos e a paz para viver em harmonia como Deus conosco mesmo. Então, não hesite em se aproximar de Deus, em ler os salmo e em orar. E nesse momento de conexão que você encontrará a força para seguir em frente, mesmo quando a vida parece impossível. Lembre-se de que você não está sozinho, que Deus está sempre com você, guiando-o e protegendo-o. E como essa certeza que você pode enfrentar qualquer desafio, sabendo que a oração e os salmos são sua fonte de força e refúgio. O Salmo 34, 18 e 10 versículo que nos fala diretamente ao coração, oferecendo consolo e esperança em momento de dificuldade. O Senhor está perto dos quebrantados de coração e salva-os contrito de espírito. Essa palavra, escrita pelo Rei Davi, nos lembram de que Deus está sempre proximo, especialmente quando estamos passando por momento de dor e sofrimento. O contexto histórico desse salmo é fascinante. Davi, que havia sido perseguido pelo rei Saul, estava escondido em uma caverna, cercado por inimigo e amigo dele. Foi nesse momento de desespero que ele escreveu essa palavra, confiando que Deus o ouviria e o salvaria. E exatamente isso que aconteceu. Deus interviu, protegeu Davi e o levou a vitria. Mas, como isso se aplica a nossa vida hoje? Quantas vezes não nos sentimos quebrantados de coração, cercado por problemas e desafios que parecem insuperáveis? E nesse momento que o Salmo 34, 18 se torna nossa ancora, nosso refúgio. Deus nos lembra que ele está perto, que ele nos vê, que ele nos ouve, que ele nos salva. A palavra quebrantado é especialmente significativa. Ela nos fala de uma dor profunda, de sofrimento que pode parecer insuportável. Mas, é justamente nesse momento que Deus se aproxima, que ele nos envolve comme ce amor e ce cuidado. E que a profecia se cumprira em nossa vida. Quando nos sentimos quebrantados, podemos confiar que Deus está perto, que ele nos salvará. Podemos orar, pedando sua intervenção, sua proteção e sua cura. Ao fazer isso, podemos experimentar a paz que transcende a compreensão, a alegria que brota do coração e a esperança que renova a alma. Então, não hesite em se aproximar de Deus, especialmente quando se sentir quebrantado. Lembre-se de que ele está perto, que ele o vê, que ele ouve, que ele o salva. O Salmo 34, 18 medo que versículo bíblico, e uma promessa de Deus, uma promessa de que ele está sempre conosco, especialmente no momento de dificuldade. E como essa certeza que podemos enfrentar qualquer desafio, sabendo que Deus está perto, nos salvando e nos curando. Lembre-se de que você não está sozinho, que Deus está sempre com você, guiando-o e protegendo-o. E como essa confiança que você pode superar qualquer obstáculo, sabendo que o Senhor está perto dos quebrantados de coração e salva-os contrito de espírito. À medida que mergulhamos nas profundezas do Salmo 34, 18, somos envolvidos por uma atmosfera de conforto e consolo. A palavra o Senhor está perto dos quebrantados de coração e salva-os contrito de espírito se torna bálsamo para a ferida invisível da alma, refrigerio para a mente atormentada e abrigo para o coração despedaçado. E como se uma mão divina estendesse manto de proteção sobre nós, envolvendo-nos e calor que dissipa a escuridão e illumina o caminho. A expressão quebrantado de coração evoca a imagem de vaso fragile, quebrado e pedaço, incapaz de conter a dor e a angustia que o invade. No entanto, é justamente nesse momento de fragilidade que o Senhor se aproxima, como artesão habilidoso que recompôs os cacos da alma, restaurando a integridade e a beleza do vaso. A salvação dos contrito de espírito e convite à humildade, a rendição e a entrega. E o reconhecimento de que, nossa fraqueza, encontramos a força divina, e que, nossa ignorância, encontramos a sabedoria celestial.
Et como se senor dices, nao te namedo, nao se désespéré, poi uestu aqui, ao solado, para guiar, para protéger para curar. A esperança que brota des versiculo et como rio que fluissem cessar, manancial de agua viva que rega a alma a revitaliza. Et a certeza de que, nao importa cao profunda seja a ferida, cao escura seja anuat, o senor está sempre perto, sempre pronto para acudir, sempre disposto a curar. E comme essa certeza que podemos enfrentar os desafio da vida, sabendo que nao estamos sozinho, que temo companero fiel que nos acompana cada passo do camino. A reflexao sobre o Salmo 34, 18 se torna, antao, uma jornada de descoberta, uma exploração das profundezas da alma, uma busca por significado e proposito. E convite a introspexao, a auto-analyse, a entrega e a rendição. E a oportunidade de encontrar a paz que transcende a compreensão, a alegria que brota do coração e a esperança que renova a alma. E como essa esperança que podemos seguir e enfrente, sabendo que o Senhor está perto, sempre perto, para nos guiar, para nos proteger e para nos curar. E aura de ouvir a voz de Deus, falando diretamente ao seu coração. E aura de receber a libertação que ele tem para você, de ser livre dos fardos que o oprimem das feridas internas que o afligem. O Salmo 34, 18 medo que uma promessa, e uma realidade que pode ser vivida agora, neste exato momento. Deus está perto de você, está ao seu lado, e está pronto para libertá-lo de tudo o que o impede de viver a vida plena e abundante que ele tem para você. A feridas internas, aquela que você tem tentado esconder ou ignorar, podem ser curada agora. A dor, a tristeza, a raiva, o medo, tudo pode ser sanado pela mão de Deus. Ele é o grande médico, o restaurador, o libertador. E ele está aqui, agora, para tocar sua vida e transformá-la para sempre. A restauração da fé é processo que começa como simple passo, a rendição. Rendição à vontade de Deus, rendição ao seu amor, rendição à sua graça. Quando você se rende, quando você abrir mão do controle e permitir que Deus tome a rédea da sua vida, e então que a libertação acontece. E então que a corrente que o prendem sao quebrada, e então que a ferida sao curada, e então que a fé é restaurada. E como essa fé restaurada que você pode enfrentar qualquer desafio, sabendo que Deus está ao seu lado, guiando-o e protegendo-o. Agora, é hora de fazer uma escolha. É hora de decidir se você vai continuar carregando os fardos do passado, ou se vai entregar tudo a Deus e receber a libertação que ele tem para você. Se a mensagem que estou compartilhando está tocando seu coração, se você está sentindo que Deus está falando diretamente com você, então eu peço que você faça uma coisa, curta esta video. Sim, e uma ação simple, mas é ato de obediência, e ato de fé. Ao curtir esta video, você está dizendo que está pronto para receber a libertação que Deus tem para você, está pronto para ser curado, está pronto para ter sua fé restaurada. E não parpore. Compartilhe esta video com alguém que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Compartilhe com amigo, familiar, colega de trabalho. Compartilhe com alguém que está passando por momento difícil e precisa de uma palavra de encorajamento. Finalmente, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, para que você possa receber mes mensagens como esta, mensagens que podem transformar sua vida para sempre. Deus está falando com você, agora. Está na hora de ouvir e responder. Deus, estamos aqui, diante de ti, comme coração aberto e alma ferida. Pedimos que tu nos envolvas comme tu as paz, que nos cubras comme tu as miséricordia et que nos restaures comme tu as graça. Nos te pedimos, ó Deus, que nos de tu força para enfrentar os desafios da vida. Dano coragem para superar a dificuldade de sabedoria para tomar decisões sabia. Protege-nos, ó Deus, de toda a armadilha do inimigo. Protege-nos da dor, da tristeza e do medo. Cubra-nos comme tu as proteção e mantém-nos seguros e te amor. Nos te pedimos, ó Deus, que nos de tu amor incondicional. Amor que nos aceita como somos, comme nos fraqueza e nos limitaço. Amor que nos transforma e nos renova. Tu es nosso refugio, nossa rocha, nosso salvador. Tu es a nossa esperança e a nossa confiança. Nos te pedimos que nos guiem todos os aspectos da nossa vida, que nos mostre o caminho certo e que nos ajude a seguir te plano para nous.
Note entregamo, o Deus, toda a nossa preocupação, todos nosso medo e toda a nossa duvida. Note entregamo nossa vida, nossa família, nosso amigo e nossa comunidade. Note pedimo que tu cubra comme tu abençao e tu proteçao. Note agradecemo, o Deus, por tua presença e nossa vida. Note agradecemo por tua misericordia e tua graça. Note agradecemo por ser nosso Deus, nosso Pai, nosso amigo. Agora, o Deus, note pedimo que tu nos de a capacidade de ouvir tua voz, de sentir tua presença e de seguir te camino. Note pedimo que tu nos de a força para viver de acordo comme tu vontade para sermolus no mundo. Note amamo, o Deus, e te adoramo. Note damo gloria e honra, agora e para sempre. Amen. O Deus, note louvamo e te adoramo por tua fidelidade e tua misericordia. Tu sempre esta conosco, no bon e no momento de alegria e no momento de dor. Tu sempre nos ouves, sempre nos ve e sempre nos ama. Note agradecemo por tua presença constante e nossa vida, por tua orientação e tua proteção. Tu es o nosso guia, o nosso conselheiro, o nosso salvador. Note louvamo por tua palavra, que é lampada para nosso pé e luz para o nosso camino. Tu nos mostra o camino certo, nos ajuda a evitar a armadilha do inimigo e nos de a força para superar os obstáculos. Note agradecemo por tua graça, que nos permit de vivre de acordo comme tua vontade sermo testemuna de tua gloria no mundo. Tu es o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso amigo. Note amamo e te adoramo, agora e para sempre. O Deus, nos confiamo e confiamo e tua fidelidade e tua misericordia. Nos sabemos que tu sempre cumpres tua palavra, que tu sempre nos ouves que tu sempre nos respondes. Nos confiamo e o Deus, para o nosso futuro, para a nossa necessidade, para a nossa esperança e para os nosso sono. Tu es o nosso futuro, o nosso presente e o nosso passado. Tu es o nosso tudo. Nos te pedimo que tu nos de a capacidade de confiar e de crer e e de seguir te camino. Nos te pedimo que tu nos de a força para superar os desafios, para avancer a batalha e para alcançar a meta. Tu es o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Nos te amamo e te adoramo, agora e para sempre. O Deus, nos te louvamo por tua gloria, por tua majestade, por tua beleza. Tu es o Criador do universo, o Senhor da historia, o soberano dos corações. Nos te adoramo por tua sabedoria, por tua justiça, por tua misericordia. Tu es o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso amigo. Nos te amamo e te adoramo, agora e para sempre. Amen. O filho de Deus, usa a palavra do Senhor, pois ele tem uma mensagem especial para você. Deus não esquece de você, não abandonou você, não desistiu de você. Ele tem plano maior para sua vida, plano de prosperidade, de paz, de alegria. Ele quer que você saiba que você é amado, que você é valorizado, que você é importante para ele. Não permita que a circunstância da vida o façam duvidar da fidelidade de Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje para sempre. Ele é o Deus que não muda, que não fala, que não decepciona. Ele é o Deus que cumpre sua promessa, que realiza ce plano, que faz o impossível. Você é filho de Deus, herdeiro dos ce ban, participante da sua gloria. Não se esqueça disso, não persa a fé, não desista da esperança. Deus está trabalhando e sua vida, mesmo quando você não vê, mesmo quando você não sente. Ele está moldando, está transformando, está restaurando. Ele está fazendo o melhor para você, mesmo quando você não entende. Então, não desista, não persa a coragem, não desanime. Deus é fiel, Deus é amoroso, Deus é poderoso. Ele vai realizar ce plano e sua vida, vai cumprir sua promessa, vai fazer o impossível. Você é vencedor, conquistador, filho de Deus. Não se esqueça disso, não persa a identidade, não desista da herança. Agora, o filho de Deus, peço que você faça uma coisa, comente avec so deste vidéo uma frase de fé, uma declaração de confiança em Deus. Digite, Deus é fiel e confio nele, ou qualquer outra frase que expressa sua fé e sua confiança em Deus. Isso é importante, pois uma declaração publicada a sua fé,
uma confisao da sua confiança em Deus. Alem disso, e uma forma de encorajar os outros, de inspirar os outros, de compartilhar a sua fé comme os outros. Antao, nao hésiter, nao te na medo, nao se envergonne. Comment abexo, déclarer sua fé, confesse sua confiança em Deus. Deus est fiel, Deus est amoroso, Deus est poderoso. Ele ve realizar ce plano em sua vida, ve cumprir sua promessa, ve fazer o impossível. Você e filho de Deus, herdeiro dos se ban, participante da sua gloria. Nao se esqueça disso, nao persa a fé, nao desista da esperança. Deus está com você, Deus está por você, Deus está em você. Amen. Usu protegido pelo Senhor, livre de quelque ameaça ou perigo. Deus e me escudo e mina defesa, me proteger da tempestade me guia pelo camino certo. Confio em Deus, ele e me refugio e mina rocha. Ele me ouve me responde, me dá força e me ajuda a superar os obstáculos. Deus e me paix, ele me ama e me cuida. Ele me dá a vida e me proteger, me guia e me orienta. Usu filho de Deus, herdeiro dos se ban e participante da sua gloria. Usu digno de ser amado e protegido, digno de ser bendito e abençoado. Deus e me salvador e me redentor. Ele me salva do pecado e me restaura para a vida. Ele me dá a força para avancer e a coragem para seguir em frente. Usu livre usu forte, usu capaz de fazer tudo o que Deus pedia. Usu servo de Deus, servo da paz e da alegria. Deus e me guia, me conselheiro e me protetor. Ele me dá a luz para o me camino e me mostra o camino certo. Ele me ajuda a superar os obstáculos e avancer os desafios. Confio em Deus, ele e a minha esperança e a minha confiança. Ele e a minha paz e a minha alegria, a minha força e a minha coragem. Usu protegido pelo Senhor, livre de quelque ameaça ou perigo. Deus e me escudo e minha defesa, me proteger da tempestade e me guia pelo camino certo. Usu bendito e abençoado, usu amado e cuidado. Deus e me paix e ele me proteger, ele me guia e ele me orienta. Usu filho de Deus, herdeiro dos se ban e participante da sua gloria. Usu digno de ser amado e protegido, digno de ser bendito e abençoado. Usu livre usu forte, usu capaz de fazer tudo o que Deus pedia. Usu servo de Deus, servo da paz e da alegria. Deus e me guia, me conselheiro e me protetor. Ele me dá a luz para o me camino e me mostra o camino certo. Ele me ajuda a superar os obstáculos e avancer os desafios. Confio em Deus, ele e a minha esperança e a minha confiança. Ele e a minha paz e a minha alegria, a minha força e a minha coragem. Repita mentalement essa declaração de fé, repita-a comme confiança e comme fé. Deus está com você, Deus está por você, Deus está em você. Amen. Agora que você oru e recebe esta palavra, creia, a ferida invisível da sua alma gia está usando tratada pelo Senhor. Mesmo que você não o veja imediatamente, algo gia começou a se mover no mundo espiritual a seu favor. Lembre-se, o Deus que cura o quebrantado de coração e o mesmo que restaura sono, fortalece a fé e abre caminho onde parecia não haver saída. Guarde essa certeza, você não está sozinho, nunca esteve. O pe camina ao seu lado, anxuga sua lagrima e transforma sua dor em testemunho de vitria. Se essa mensagem falou comme você, declare no comentário, creio que Deus está curando a minha alma. Assim, você não apenas fortalece a sua fé, mas também semeia esperança na vida de outra pessoa que va oler a sua declaração. Que a paz do Senhor seja contigo hoje sempre. Amen.